Bom, agora é 4h25. Daqui a pouco dá 4h30 da manhã. Já tem ônibus passando. Eu tava ali pensando, né? E um assunto me veio à mente para eu falar sobre esse assunto agora. Eu vou mostrar, né? Deus sabe o quão fraco eu sou, quão pecador eu sou, como eu careço da sua graça, da sua misericórdia. Mas eu vou, pela misericórdia de Deus aqui, tentar mostrar e tentar esclarecer, né? Uma confusão que está acontecendo nos nossos dias. Eu acredito que proposital. Proposital para que haja engano, né? Eu vou tentar aqui separar os textos, vocês vendo, tentar fazer de um jeito simples aqui, mas eu acho que dá pra gente fazer. Vou tentar fazer um pouco rápido, né? Vamos lá. Fique aí com a sequência. Esse vídeo muito simples sobre o fogo do Espírito Santo. Bom, vamos começar o vídeo assim. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Eu vou me ater somente ao assunto principal do vídeo, tá? Poderíamos ficar aqui um bom tempo a respeito de tudo que é dito aqui, mas eu vou me ater só ao motivo principal do vídeo. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao João, e eram por ele batizados no Rio Jordão, ou seja, em água, confessando os seus pecados. Prestem atenção nos motivos e nos porquês que a própria palavra já diz. Qual o motivo do batismo e que tipo de batismo, ou quais os tipos de batismos
dos quais nós estamos falando neste vídeo, nós estamos tratando neste vídeo, tá? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Prestem atenção, mais uma vez eu estou dizendo, no que era o motivo do batismo, para que servia, para qual tipo de público que ele estava falando. Batismo com água, vinham a ele e ele chamava de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Parte importante, parte muito importante. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Preste atenção. Eu já tinha começado a falar a respeito disso e nos motivos, né? E eu, em verdade, vos batizo com água. Que tipo de batismo que era esse? Um batismo com água. Para que serve esse batismo? Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Prestem atenção, por favor, neste detalhe. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entendido até aqui? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou mostrar agora a sequência do que não leem e por isso o entendimento sai errado. E por isso também Satanás engana um povo inteiro com profecias diabólicas, com coisas infernais, lançadas sobre um povo que canta músicas supostamente guiadas pelo Espírito Santo, mas estão sendo guiadas por demônios. Isso mesmo, por demônios, tá? Preste atenção logo em seguida, após ele dizer que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a sequência do texto. Ó, em sua mão tem a pá. Preste atenção, em sua mão, esse que batizaria, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, tem na sua mão uma pá. Para quê? Para limpar a eira. Ó, e limpará a eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. Nenhuma dificuldade de entender isso até agora, né? Então preste atenção. Aqui está dando o embasamento e o sentido correto do que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo, tá? Preste atenção.
Ele tem a pá na mão, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Estamos falando aqui de joio e de trigo, né? Não precisa explicar muito. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Você prestou atenção no que eu estou lendo aqui? Será que isso só está escrito na minha Bíblia? Será que isso só está escrito na minha Bíblia? Em sua mão, logo, presta atenção, logo após ter lido que ele vos batizar com o Espírito Santo e com fogo, está escrito o seguinte: em sua mão tem a pá. Pá serve para quê? Para limpar um ambiente, né? Então, quando você está usando a pá para limpar um ambiente, você está retirando a sujeira daquele ambiente. Se forem folhas, como por exemplo alguém varrendo um quintal, a pessoa junta ali com a vassoura e com a pá, faz um montão de folhas e queima aquelas folhas, ou então descarta no lixo, não é isso? Não é isso que nós fazemos? Então, eu já fiz isso muitas vezes durante a vida, eu tenho certeza que você também. Eu estou falando isso para contextualizar e para você não ter dúvida nunca mais do que está se cantando nos nossos dias, dizendo que é o Espírito Santo. Tá? Então, quando você limpa com a pá, é para queimar. E está escrito aqui, ó, limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Quem é o trigo? Quem é o joio? Quem é a palha? Quem é o trigo? Nós já sabemos, né? E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então preste atenção. Esse é um alerta de Deus, tá? Para que você pare de ficar cantando hinos que supostamente são inspirações divinas, que dizem: me batiza com fogo, me batiza com fogo, me queima com teu fogo, manda o teu fogo, me joga no teu fogo, né? Me queima na mirra ardente. Cuidado, irmãos, cuidado. Eu conheço Deus, conheço sua palavra, isso não é uma brincadeira. O Deus vivo que limpará a sua eira com a pá e queimará no fogo a palha. O batismo que Satanás está usando para enganar, dizendo que é o batismo de Atos 2, nunca foi esse batismo, porque o Espírito Santo, ele está em nós a partir do momento em que somos selados pelo Espírito Santo. E como é que acontece isso, irmão? Como é que acontece isso, irmão? Quando você se entrega a Cristo, automaticamente você é batizado e é selado pelo Espírito Santo. Não existe fogo nenhum que vem no batismo com o Espírito Santo, muito menos língua estranha alguma, como evidência de que você é batizado no Espírito Santo. Satanás enganou milhões e milhões e milhões de pessoas. O selo do Espírito Santo, esse é o batismo. O que é o selo? O Espírito Santo em nós, Jesus em nós, a esperança da glória. Não tem fogo que entra em você, ou que queima você, quando o Espírito Santo está em você. Preste atenção que o fogo do qual João Batista estava falando aqui era um fogo que vinha. Eu vou ler de novo para que você não tenha dúvida alguma. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá,
e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Preste atenção. Esse fogo que nunca se apagará é o fogo da glória? Irmãos? É o fogo da glória que se canta nesses hinos aí das igrejas? Ou você está percebendo também, agora finalmente, que esse fogo não é o fogo da glória? Porque é um fogo que nunca se apagará. E não é o fogo do altar que nunca se apagará, não. Porque ele está dizendo aqui claramente que vai queimar a palha com um fogo que nunca se apagará. E agora, irmãos? Como é que ficam todos esses hinos que estão sendo cantados? Como é que ficam todos esses hinos que estão sendo cantados aí, irmãos? Me batiza com fogo, me queima com teu fogo. Eu posso sentir o teu fogo. Joga o teu fogo aqui nessa igreja, Jesus. Meus irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, vamos ter discernimento, irmãos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada aqui. Efésios. Paulo. Nação do mundo, santo reconhecido diante dele, o amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo sangue, preste atenção, em quem temos redenção pelo sangue, não é pelo fogo, é pelo sangue. Sangue de quem? De Jesus. E remissão das ofensas. Eu estou lendo assim e falando assim para que você não tenha dúvida de quais são os significados desses batismos e os motivos deles, para que você pense direito em toda essa história de hinos de adoração que tem nas igrejas, que Satanás está usando para enganar o povo inteiro. Remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Não vou entrar no mérito aqui da predestinação, tá? No outro vídeo talvez a gente converse a respeito disso, mas o foco aqui é o batismo com fogo, o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro, preste atenção, por favor, irmãos, por favor, preste atenção, tá? Nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Preste atenção que o próprio texto já mostra o processo, como é que se dá o processo, ó. Depois que ouvistes, em quem também estás. Aonde? Em quem? Em Cristo, tá? Em quem também vós estás. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, aleluia, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está escrito aqui com o Espírito Santo e com fogo, irmãos?
Ou eu estou lendo uma coisa diferente do que você está lendo na sua Bíblia aí? Está escrito aqui com o Espírito Santo e com fogo? É? Então, quando você crê, o texto está descrevendo aqui claramente, quando você crê em Jesus, você é o quê? Aqui, ó, selado. E tendo nele também crido, fostes selados. Ah, mas aqui você é selado com o Espírito Santo, então você tem que falar um xalabaias, um labassúbias, o canta que tu me levas. Não, não existe isso na palavra de Deus. Não existe isso. Línguas estranhas, a evidência do selo com o Espírito Santo, não existe isso. Aqui está claro. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não é com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo da promessa, da redenção, da salvação, da eternidade com Cristo. Esse fogo do qual João Batista estava falando, que Jesus, né? Porque ele disse, olha, eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo. Aí eu fiz questão de ler no texto ali, que é um fogo para queimar, para destruição. Para destruição. E ficou bem claro no texto qual o motivo desse fogo. E para que ele servia. E para que ele vai servir. Só que aqui está, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque Satanás, ele é mestre no engano. Ele usa a palavra para enganar. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Não está dizendo aqui com o Espírito Santo do fogo. Não está dizendo aqui com o Espírito Santo do fogo. Está escrito com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados. Para com esse negócio de ficar cantando. Vem com teu fogo, joga teu fogo, me queima com teu fogo, me batiza com teu fogo, porque esse fogo do batismo com fogo, do qual João Batista estava prenunciando, era um batismo com fogo da destruição, para destruir as obras de palha, as obras da carne, as obras que não são de Deus. Então, automaticamente você está dizendo para Deus, me queima, me destrói, acaba comigo com fogo que nunca se apagará, porque foi isso que eu li lá. Fogo que nunca se apagará, porque a minha obra é de palha. A minha obra não te representa. Você entende a gravidade do que foi colocado na cabeça do povo para cantar? Satanás é inteligente, irmãos. E aqui eu estou mostrando para você. Eu não vou parar por aqui não, tá? Eu vou ainda num outro texto para deixar um entendimento bem completo. Aqui, ó. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, como é que você é selado com o Espírito Santo? Quando a pessoa ouve o Evangelho, lembra que antigamente tinha aquele pessoal que ficava nas ruas evangelizando, com a caixinha de abelha lá gritando, Jesus está voltando. As pessoas se arrependiam, às vezes até se ajoelhava ali na rua mesmo, a gente orava, a pessoa se entregava a Cristo. Pois é, isso aí é o selo do Espírito Santo. Isso é o selo do Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo do quê? Aqui, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, irmãos, com que? Com o Espírito Santo da promessa.
o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a nossa garantia para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Que o Espírito Santo da promessa abra os seus olhos, assim como ele já abriu o meu há anos atrás. Eu nunca mais caí nesse tipo de engano. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo da promessa abra os seus olhos. Agora vamos lá. Mais um texto aqui. O famoso texto, né? Famoso texto. Só para a gente fechar o entendimento e para você ver de uma vez por todas que batismo com fogo, o Espírito Santo, batismo com água, batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, não são a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo é o selo do Espírito Santo, como eu acabei de ler no texto anterior, que você é selado com o Espírito Santo na promessa. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Tá? Não é o Espírito Santo com fogo, não. É o Espírito Santo da promessa, como foi lido. Aí nós vamos ver que fogo que é esse aqui. Tá? De Atos 2, para que não haja dúvida alguma. Então, a gente viu que aquele fogo do qual João Batista estava falando, que ele batizava com água, mas vinha um que ia batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção, é com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é como se faça assim, ó, um ou outro, você escolhe. Porque o outro, que é com fogo, na verdade é para ele queimar. Entendeu? O texto está dizendo ali claramente, é separar a palha e queimar. E o trigo vai separar no celeiro dele. Nenhuma dúvida, né? Beleza, então vamos aqui. Aí o último eu li que é o selo do Espírito Santo. E esse sim é o batismo com o Espírito Santo. Tá? Batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. É que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Vamos prestar atenção nos detalhes do texto, como eu procuro deixar claro, né? Muitos textos, irmãos, você não precisa entender por inferência, ou seja, por dedução, ou por achismo. Não, muitas das vezes o texto já está dizendo ali, está dando o caminho, e qual é o entendimento correto, mas os homens gostam de espiritualizar tudo e fogem do simples, fogem da visão correta que Deus estabelece na sua palavra. E aí Satanás pinta e borda, né? Vamos lá. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, um ponto. E de repente veio do céu um som. É o fogo que veio do céu? Ou veio um som? Veio um som do céu. Não está dizendo aqui que veio fogo do céu. Veio um som. Como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, aquela coisa que sopra forte assim. Mas era um som. Bem claro? Vamos ao passo seguinte. Não era um vento, não era um fogo, era um som, um barulho.
como de um vento veemente e impetuoso. Sabe quando você está dentro da sua casa e sopra aquele vento forte que chega a quase chacoalhar as janelas da casa? Então, que chega até a ficar com medo. É mais ou menos isso, tá? Um vento forte e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. O que encheu a casa foi o vento, foi o fogo ou foi o som? Foi o som, tá bom, irmãos? Foi o som. O som. Aquele som encheu o ambiente. Entendido? Vamos lá. Som de um vento impetuoso, tá? Eles não estavam vendo o vento e nem vendo um fogo. Foi o som que encheu aquele lugar. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de um fogo. Prestem atenção, por favor. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Vamos ler de novo aqui, ó. Foram vistas por eles línguas repartidas. Imagina uma roda de amigos. Eu vou deixar uma visão bem clara para você entender esse evento que aconteceu aqui de uma vez por todas e que você nunca mais seja enganado por demônios que se dizem ser o Espírito Santo e estão ministrando em centenas e dezenas e milhares de igrejas por aí, tá? E isso é uma pena muito grande, é uma tristeza ver isso acontecer. Mas vamos lá, imagina uma roda de amigos, tá? E em cima dessa roda de amigos, uma reunião, como se fosse uma reunião da ONU. Vou deixar assim, uma visão mais simplista, mais clara para você entender. Não que você não seja inteligente, mas para que fique bem nítido, tá? Uma reunião da ONU. Geralmente na ONU tem ali as plaquinhas, né, com os nomes dos países e na linguagem do país, certo? Então, imagina que essas plaquinhas das linguagens, ou da língua, ou do idioma daquele país, estivessem em cima das cabeças dos representantes daqueles países, de cada um. Do americano, né, do francês, do italiano, do japonês, né, e por aí vai. Imagina essas plaquinhas sobre a cabeça desses participantes dessa reunião internacional. E aí, você olha para essas plaquinhas e elas estão como que incandescentes, como se estivessem pegando fogo. Sabe aqueles recursos que você tem de texto quando você vai digitar alguma coisa? Você tem como botar itálico, como botar negrito, ou você tem como mudar o estilo da fonte. Então imagina isso. Você está ali e tem ali plaquinhas com idiomas de cada país representado ali, de cada representante, cada ser humano que está ali sentado. E sobre as cabeças daqueles seres humanos, a linguagem, a língua de fogo está ali representada. O que era? A língua de cada país que estava ali naquela reunião da ONU, sobre cada cabeça, com uma imagem que aparecia, e nessa imagem que aparecia, as línguas, as letras estavam como que pegando fogo. Nenhuma dúvida, né?
países diferentes, representados no mesmo local, e ali as línguas repartidas, porque eram idiomas diferentes, ou seja, era um repartir de línguas entre os participantes daquela reunião. Para um foi dado um idioma, para outro foi dado outro idioma, para outro foi dado outro idioma, para outro foi dado outro idioma. Entendido? Passo adiante. A imagem que estavam vendo era como que aquelas línguas estivessem pegando fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre cada um deles. Entendido até aí? Vamos ao passo seguinte. E todos foram cheios do Espírito Santo. Está dizendo aqui, todos foram cheios do Espírito Santo e com fogo? É isso que está dizendo o texto aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos, olha onde Satanás levou a igreja. Olha onde Satanás levou a igreja. Pelo amor de Deus, irmãos, abre seus olhos, irmãos. Está dizendo aqui, foram vistas línguas repartidas sobre eles e com fogo? Não, irmãos, a imagem que eles viram era da linguagem, as línguas repartidas como que de fogo. Aqui, ó. E todos foram cheios de quê? Do fogo? Não, irmãos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pelo amor de Deus, irmãos. Olha, não tem como ser mais claro que isso aqui. Por favor. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ponto final. Irmãos, cuidado, Satanás está enganando pesadamente nos nossos dias. Não é uma brincadeira isso. Sabe, tem outras partes na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É para destruição, irmãos. Para queimar obras de palha. Para queimar obras falsas que não são de Deus. Então, se você canta um negócio desse, você está dizendo, vem com teu fogo, me batiza com teu fogo. Está escrito isso aqui, irmãos, nesse texto? Ou eu mostrei lá no texto anterior também que estava escrito que era o Espírito Santo da promessa, selado com o Espírito Santo da promessa, selado com o Espírito Santo da promessa. E aqui o texto é claro, dizendo que foram vistas aqui, ó, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, como que de fogo, assim como o que encheu a casa. Não foi um vento e nem um fogo. Se você olhar aqui, ó, e de repente veio do céu um som. Veio um som, irmãos, um barulho. Não foi fogo, não foi o vento. Você precisa entender a palavra de Deus como ela é clara. Não tem como você inventar em cima do que está sendo dito ali. Você está vendo o texto, então você tem que interpretar como o texto está mostrando. Acontece que, ao longo das décadas, Satanás veio massificando essa informação de forma errada na cabeça da igreja, e a igreja caiu nesse conto do vigário e deixou os demônios tomarem conta dos cultos. Essa foi a verdade. E aí, em nome desse texto aqui, muita aberração psicológica, muita aberração esquizofrênica espiritual tem acontecido dentro dos cultos.
Você pode reparar, muitas vezes, nas últimas décadas, os cultos têm parecido sessões de Umbanda e Candomblé. Tem até brincadeiras aí na internet, Candomblé é de Deus. E isso é terrível, isso é uma coisa, assim, não tem nem como descrever. Porque é nítido o que os demônios estão fazendo, pelo menos para mim. Pegando o texto aqui, por isso que eu fiz questão de explicar esse texto, como ele é. Como ele é. Assim como está escrito aqui claramente que o que veio do céu não foi fogo para batizar ninguém, foi um som. O som encheu a casa. O som encheu a casa. Som de quê? Como se fosse de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, irmãos. Pelo amor de Deus, eles estavam vendo ali as linguagens, que sim, é um dom do Espírito Santo, é o dom de línguas. Esse é o dom real de línguas. Esse é o dom real de línguas. Aí, para que não haja dúvida aqui, ó, línguas repartidas como que de fogo, assim como era um som que encheu, as línguas estavam como que pegando fogo, entendeu agora? Os quais pousaram sobre cada um deles. Se essas línguas estivessem pegando fogo de verdade, ia queimar a cabeça deles, irmãos. Não precisa ser muito inteligente para definir isso, né? Então elas estavam como que de fogo, assim como o vento. Era como, né? Desceu um som como se fosse um vento. Mas era um som, era um barulho. Então, como que de fogo eram aquelas línguas, aquelas linguagens? E aí, como eu sei que é linguagens? Porque se eu só seguir lendo o texto, vai estar me dizendo isso. Foram vistas por eles repartidas, línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo. Eles não foram cheios de fogo, irmãos, e nem foram cheios do vento, e nem foram cheios do som. Preste atenção, está sendo bem clara a explicação para você nunca mais ter dúvida. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, em línguas de fogo, foi isso? Eles começaram a cuspir fogo pela boca, eles começaram a repetir sílabas de uma forma como se fosse um mantra, gritando na cabeça dos outros, entrando em transe? Não, irmãos, não. E começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas, irmãos. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida porque o texto está sendo claro. E começaram a falar em outras línguas, irmãos, pelo amor de Deus, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, ou seja, o Espírito Santo deu a cada um ali a linguagem, a língua materna, a língua madre, né, a língua mãe de cada país que estava ali, representado naquelas pessoas que os estavam vendo. Você entende que aquele evento ali foi um evento específico para aquela época. Por isso Satanás engana tanto hoje com isso até hoje. Eu já falei em línguas, irmãos. Até que o Senhor me abriu os olhos. Isso que eu estou ensinando aqui, eu já sei há muitos anos. E eu nunca mais falei em línguas, essas tais línguas que eu já falei, porque eu sei que não tem a ver e não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de repetição de sílabas. Se ele quiser te dar um idioma, ele te dá um idioma. Deixa eu me lembrar aqui. Peraí. Eu acho que foi John Wesley. Eu acho que foi John Wesley. Não tenho certeza agora se me falha a memória. Mas parece que numa das, vou dizer assim, das aventuras que foi bem dolorosa assim para ele, né? Ele estava numa tribo, né? E numa tribo indígena, onde ele não tinha ali a comunicação com aquela tribo. E Deus, através do seu Espírito Santo, concedeu a John Wesley que ele falasse a língua daqueles indígenas ali.
E eles começaram a o entender. E o Espírito Santo tomou aquela tribo e aquela tribo nunca mais foi a mesma, por causa de um homem de Deus que entendia perfeitamente o significado do que está escrito aqui. E hoje eu vou me incluir também, tá? Nós fazemos uma salada de fruta danada com um texto desse aqui. Nos deixamos levar pelo engano de Satanás. Infelizmente. Infelizmente. Aqui, ó. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí presta atenção no motivo do porquê que o Espírito Santo deu essas línguas, que não eram xalabaias, nem pipocas carameladas, nem micantas que tu me levas, nada disso, nem os balacovs, toscovs, nada disso, nem lava-sungas e lava-saias, nada disso. Eram línguas de nacionalidades, irmãos. Línguas de nacionalidades. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você nunca mais vai ver da mesma forma esses textos. Por isso eu fiz questão de explicar aqui. Aqui, ó. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Puxa vida, olha o que o texto está dizendo em seguida, para que não haja dúvida, para que não haja uma espiritualização exacerbada de uma coisa que Deus fez para aquela época. Por quê? Porque existiam varões ali, pessoas de nacionalidades diferentes. É simples de entender isso. O texto está dizendo, olha aqui, ó. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Presta atenção. Varões religiosos que eram de todas as nações, que estão debaixo do céu. Irmãos, o que está debaixo do céu? A terra inteira. Simples assim. Então tinha gente ali de todos os lugares. Todos os lugares. Alguma dúvida? Não, né? Aqui, ó. De todas as nações que estão debaixo do céu. Alguma dúvida do que isso está dizendo? Dificuldade de entender isso aqui? Acredito que não, né? Todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Lembra que eu falei que era um som que desceu do céu? Não foi um fogo e nem um vento, era um som como se fosse um vento. Algo que o texto está dizendo aqui, meus queridos, presta atenção. E correndo aquela voz, ou seja, o som, irmãos, aquele som, aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria, no seu próprio fogo, está escrito aqui, irmãos, no seu próprio vento. É isso que está escrito? Não, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua, irmãos. Então cuidado quando você cantar novamente a respeito de fogo. Vem com o teu fogo, me batiza no teu fogo, me joga no teu fogo, me queima com o teu fogo. Se for fogo purificador, aquele do qual João Batista falava, você estará literalmente lascado, porque é um fogo para condenação. E é uma condenação eterna, porque está escrito lá que o fogo nunca se apagará. Então cuidado, cuidado, eu expliquei bem claramente aqui os textos, mostrei os textos,
para que você não seja mais enganado dentro da sua igreja. E nem finja nunca mais que você não sabe agora os significados desses textos. Deus fez você ver esse vídeo para que você não tenha mais dúvida. Então, se você quiser continuar com a sua meninice espiritual, a sua infantilidade espiritual, o Espírito Santo não vai te ter mais por inocente. Estamos entendidos? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá, e limpará a sua eira, e separará o trigo e vai queimar a palha, com fogo que nunca se apagará. Difícil de engolir isso, né? Pois é. Então não tem nada a ver com Atos 2 que eu estou lendo aqui e que também já expliquei. Então, cuidado com o tipo de explicação enganosa que foi colocada para você seguir. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como é que nós estamos ouvindo eles no nosso próprio idioma? É no nosso próprio fogo, irmãos? No nosso próprio vento? É isso que está escrito aqui? Porque nós também somos batizados no fogo, no mesmo fogo que eles, e aí nós estamos sentindo fogo e estamos xalalalalalalala. É isso, irmãos, que está escrito? Difícil de engolir, né? Depois de tantos anos. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Quando a verdade me libertou. Você tem um choque. Você tem um choque. Mas é interessante, é bom esse choque. Para que você não seja mais enganado. Cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas. Nossas próprias línguas. Falar das grandezas de Deus. Então, irmãos, ficou bem explicado, tá? Não tenha mais dúvida, tá bom? Se você quiser mostrar esse vídeo para alguém, para que essa pessoa também tenha os olhos abertos, é bem importante o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho do Reino que está sendo anunciado, não por todo mundo. O Evangelho do Reino explica, o Evangelho do Reino não complica, o Evangelho do Reino esclarece e não deixa você bêbado para ficar caindo no espírito. Qual espírito é esse, irmãos? Qual espírito é esse? Qual é a edificação que isso produz, irmãos? Hã? E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo, aqui, acho que é raro aqui no texto, tá? Suspensos não é a palavra, é surpresos, se eu não me engano, tá? Mas aqui, ó, é um erro de digitação, provavelmente. E estavam suspensos, porque eles não estavam voando lá não, tá, irmãos? Aí se alguém pega isso aqui, vai dizer, olha, talvez estava voando, tá flutuando. Não é que não seja possível não, tá?
mas aqui a palavra aqui é surpresos, dizendo uns para com os outros. Ó, essa é a confirmação de que a palavra era surpreso. O que quer dizer isso? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, eles estão cheios de vinho, estão cheios de bebida forte, estão embriagados. Por isso hoje também, né? Existe essa coisa de embriague-se no Espírito de Deus. Ah, eu estou embriagado. Outro dia eu vi um vídeo onde um falso profeta dizia assim, eu estou embriagado no Espírito. Eu estou embriagado no Espírito. Eu estou embriagado no Espírito. Irmãos, cuidado com isso. Eu expliquei claramente o que significa cada texto, de uma forma bem simples, para que você não tenha dúvida, inclusive de identificar, tá bom? O que é o Espírito Santo dentro dessas igrejas e o que não é. Cuidado, os demônios estão enganando, e estão enganando com inteligência, tá bom, irmãos? Usando, né, os sentidos espirituais dos textos, adulterando eles e mastigando e dando uma pasta mastigada espiritual, suja, fétida, apodrecida, e a igreja está comendo esse lixo. Então, em nome de Jesus, que você tenha seus olhos abertos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, com o qual foste selados, o Espírito Santo da promessa, como eu li claramente, o Espírito Santo da promessa. Como é que se obtém o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Quando a pessoa se converte, quando a pessoa crê em Cristo, como eu li, ela crê em Cristo, e aí o Espírito Santo da promessa entra dentro da pessoa e sela essa pessoa para a eternidade com Deus. Ficou claro isso? Esse é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo aqui, que não foi o batismo com o Espírito Santo, porque eles já criam em Jesus. O que veio e que desceu ali foi um som, irmãos. E o Espírito Santo desceu no formato de linguagens, porque até então isso não tinha acontecido. Linguagens de países diferentes. E eram línguas repartidas, ou seja, as linguagens repartidas como que de fogo sobre cada uma cabeça que estava ali representando o Evangelho. E os irmãos, porque está escrito aqui, eu vou ler bem claro para você não ter dúvida, aqui ó. E os irmãos de todas as nações do mundo inteiro, irmãos, que estavam ali, ficaram maravilhados. Aqui ó. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, eram línguas, eram idiomas. E essas plaquinhas, como eu exemplifiquei na reunião da ONU, né? Estavam brilhantes, estavam pegando fogo, representando a linguagem repartida. Representando a linguagem repartida. O Espírito Santo, a língua que foi dada para cada um daqueles homens de Deus falarem, para que os estrangeiros os pudessem ouvir na língua do seu próprio país, sem que eles tivessem que fazer um curso na IES ou na English Course, alguma coisa, ou fazendo um estudo no Duolingo ou qualquer coisa assim de idioma estrangeiro, tá bom? Esse é o poder real do Espírito Santo, irmãos. Então, o batismo com o Espírito Santo existe, tá?
o batismo com fogo existe e o batismo com línguas, que é o exemplo aqui, né? Dom de línguas, para ficar mais claro. Dom de línguas. Dom de línguas é uma coisa que nós lemos aqui e eu expliquei. Batismo com fogo é outra coisa, como eu expliquei, bem explicado, porque é daquele que vem com a pá na mão, vai limpar ele, vai queimar no fogo que nunca se apagará. Batismo com fogo. E o outro é o batismo com o Espírito Santo, que não é a língua, mas sim o selo do Espírito Santo, para o qual fosse selados para a vossa redenção, salvação em Cristo, né? Essa é a diferença. Então, batismo com fogo, do qual João falava, não tem nada a ver com o selo do Espírito Santo, que é de fato o batismo com o Espírito Santo, que não tem nada a ver também com o dom de línguas que foi entregue lá em Atos 2, que não é nem de longe isso que nós estamos vendo nas igrejas de hoje. E que se você, meu irmão, se você, minha irmã, que viu esse vídeo, teve os seus olhos abertos, entendeu isso, né? Pela misericórdia de Deus aqui, eu estou tentando passar, que você não seja mais menino na fé, não importa a sua idade, não seja mais menino na fé, porque diz a palavra de Deus que quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, então viria o fim. Assim como eu, tem alguns outros poucos trabalhando para que o evangelho do reino seja pregado, de verdade. Eu espero sinceramente que alguns acordem antes que Cristo venha, porque o inimigo não está brincando de enganar, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você achou que esse conteúdo aqui é relevante e pode de fato ajudar alguém, fique à vontade para compartilhar se for esse o desejo do seu coração. Fique na paz.